Olá! A nossa jornada hoje nos leva de volta ao começo de tudo, para a gente testemunhar um evento que transformou um universo para sempre, o nascimento das primeiras estrelas, as que rasgaram a escuridão cósmica. É difícil até de imaginar, né? Um silêncio absoluto, num cosmos que tinha acabado de nascer. Mas algo monumental estava prestes a acontecer. Algo que ia acender a primeiríssima chama numa escuridão de centenas de milhões de anos e mudar o destino do universo para sempre. Para a gente entender o poder que essa primeira luz teve, primeiro a gente precisa mergulhar na profundidade que era essa escuridão. Então, esse é o primeiro capítulo da nossa história, a era logo depois do Big Bang, um tempo em que não existia estrela nenhuma. Pois é. Logo depois da sua criação, o universo até que liberou um flash de luz inicial que a gente conhece como radiação cósmica de fundo. Mas logo depois disso, ele mergulhou num período longuíssimo de silêncio e trevas. O cosmos era basicamente uma névoa gigante de gás de hidrogênio e hélio. E os átomos ali eram neutros, o que significa que eles não emitiam luz, ou seja, escuridão total. Vamos tentar imaginar isso. Um universo com bilhões de anos-luz de extensão. E nem um único pontinho de luz. Só silêncio, frio e um potencial gigantesco ali, adormecido, só esperando a gravidade começar o seu trabalho lento e paciente. E então, a espera acabou. Chegou o momento crucial na história cósmica, o fim da escuridão e o tão esperado início da luz. E olha, esse número não é um palpite não, ele é resultado de pesquisas super recentes que analisaram as galáxias mais distantes que a gente consegue enxergar. Os astrônomos conseguiram cravar essa janela de tempo ali entre 250 e 350 milhões de anos depois do Big Bang, como o momento em que a alvorada cósmica realmente começou. O processo todo foi movido pela força mais fundamental que existe, a gravidade. Pequenas imperfeições naquele gás primordial começaram a juntar matéria. Conforme essas nuvens de gás iam desabando sobre si mesmas, seus centros ficavam absurdamente quentes e densos. Até que, pronto, a pressão e a temperatura chegaram num ponto crítico. A fusão nuclear começou e, pela primeira vez na história, o universo brilhou com a luz de uma estrela. Mas atenção, essas não eram estrelas comuns. Conhecidas pelos astrônomos como estrelas de população 3, elas eram verdadeiros monstros cósmicos completamente diferentes de qualquer coisa que existe no universo hoje. Para a gente ter uma ideia da diferença, elas eram feitas só dos elementos mais simples que existem, hidrogênio e hélio puros. Eram centenas de vezes mais massivas que o nosso Sol, e essa massa toda fazia com que elas queimassem de um jeito incrivelmente quente e rápido, o que levava a vidas muito curtas e extremamente violentas. Mas o ponto mais crucial é que a morte delas foi tão importante quanto o nascimento. Quando essas estrelas gigantes explodiram como supernovas, elas criaram os primeiros elementos pesados e espalharam tudo isso pelo cosmos. O carbono nos nossos ossos, o oxigênio que a gente respira, o ferro no nosso sangue, tudo isso nasceu nas cinzas dessas primeiras estrelas. Elas foram, literalmente, as progenitoras de todo o resto. A morte dessas estrelas não foi um fim, mas sim um novo começo para o universo. Um legado que hoje a gente consegue ver por toda a parte. Tem uma frase do professor Richard Ellis que resume isso perfeitamente. Ao estudar essas primeiras estrelas, a gente não está só olhando para o espaço distante. Na verdade, estamos investigando a origem de cada átomo que forma a gente. É olhar para o nosso próprio começo. A luz delas era tão, mas tão intensa que fez muito mais do que só iluminar a escuridão. A radiação ultravioleta era tão poderosa que começou a arrancar elétrons dos átomos de hidrogênio que enchiam o universo. Esse processo, que a gente chama de reionização, basicamente limpou aquela névoa cósmica, permitindo que a luz viajasse livremente pelo espaço. E foi essa transformação que preparou o terreno para que coisas mais complexas, como as galáxias, pudessem se formar. E essa busca, claro, não acabou. Hoje, com ferramentas poderosíssimas como o telescópio espacial James Webb, estamos olhando mais fundo no tempo do que nunca. É como uma caça aos ecos de luz dessas primeiras estrelas, uma tentativa de testemunhar diretamente a alvorada cósmica. As primeiras estrelas se apagaram há bilhões de anos, mas a luz delas continua viajando pelos confins do cosmos como um eco fantasma da primeira aurora do universo. E nós, aqui na Terra, estamos só começando a decifrar essa mensagem tão antiga, a entender um pouco melhor de onde viemos. A pergunta que fica é, o que mais a gente vai descobrir se continuar olhando para o céu e escutando as histórias que ele tem para nos contar?